O BTV Notícias de hoje traz para você as principais notícias, os fatos mais marcantes desta semana. Começamos com a informação de que os proprietários de imobiliárias da cidade estiveram reunidos com o PROCON para discutir mudanças nos contratos de locação em Blumenau. Segundo Célio Holm, diretor executivo do PROCON, as reclamações são diárias e muitas delas chegam a infringir a lei. Olha, eu digo que nós fizemos uma boa reunião, reunimos quase todas as imobiliárias de Blumenau e tentamos discutir um contrato padrão, onde nós pudéssemos eliminar algumas cláusulas consideradas abusivas nos contratos de locação e que tem gerado muita reclamação aqui no nosso PROCON. Então, em algumas áreas nós avançamos, nós conseguimos fazer com que as imobiliárias se comprometessem a retirar dos contratos algumas cláusulas leoninas, mas em algumas outras cláusulas a gente não conseguiu avançar. Um grande avanço que eu considero foi a questão de eliminar qualquer cobrança antecipada de aluguel. Ainda tínhamos imobiliários, ou temos imobiliários que cobravam antecipadamente parte do aluguel. Então isso foi, de uma vez por todas, acertado, que não haverá essa cobrança. Outra questão que nós avançamos foi na cobrança do BDI, que é um dado cadastral e que o inquilino acabava pagando. Esse serviço as imobiliárias poderão prestar, mas quem terá que arcar com os custos desse serviço de dados são as próprias imobiliárias. Isso gerava um ônus em torno de R$30 para cada inquilino. Então, acho que houve uma vitória boa nesse sentido. Outra questão que nós avançamos, que é a cobrança das bonificações, quer dizer, a inclusão das bonificações nos contratos de locação e que eram bonificações falsas, porque na realidade eram cláusulas penais. Quer dizer, se o locatário, digamos, pagava um aluguel de R$800, no contrato se dizia, se ele pagar até no dia, ele paga 800. Agora, se ele atrasar, digamos, pagaria R$1.000. Quer dizer, isso era uma cláusula penal, e que eles chamavam que eles dariam uma bonificação se ele pagasse até no dia convencionado no contrato. Então, isso também ficou eliminado essa cláusula abusiva. Outra questão que nós avançamos foi a questão digamos, e que seria a discussão sobre os impostos e as taxas. Entendeu-se que, nesse caso, poderia o inquilino exigir, no caso, na imobiliária, que ele não pagasse os impostos e as taxas, porque hoje, o que acontece nas imobiliárias, que o inquilino vinha lá e automaticamente o contrato já estava padronizado e essa responsabilidade caía para ele. As imobiliárias não abriram mão disso, elas acham que o inquilino deverá, a princípio, pagar, mas que elas se comprometem a discutir com o inquilino para que ele possa dizer que ele não quer pagar os impostos e as taxas, e sim que esse ônus ficaria com o locador, ou seja, o proprietário do imóvel. Não conseguimos avançar em outra cláusula que tem gerado muita discussão aqui no PROCON, que é o problema da cláusula penal propriamente dita, que são os 10% de multa. Nós, os PROCONs a nível nacional, nós temos o entendimento que a multa é de 2% na forma como estabelece o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, as imobiliárias têm um pensamento jurídico contrário, entendem que é os 10% e ainda não conseguimos convencionar nada a respeito disso. A única coisa que elas admitem dilatar o prazo de cobrança e que o inquilino vá negociar. Digamos, elas tolerariam os primeiros dias e que nesses primeiros dias elas não cobrariam essa cláusula penal, quer dizer, os 10%, e o inquilino poderá negociar livremente com elas e elas se comprometerem a abrir mão dos 10% nos primeiros dias. Então, houve um certo avanço, mas não conseguimos extinguir. Das imobiliárias aqui de Blumenau? Temos. O PROCON tem tido muita reclamação, é uma área bastante vulnerável e digo que são poucas as imobiliárias que têm agido, assim, digamos, de forma imprudente com o nosso inquilino, ou quer dizer que tem infringido as normas legais a respeito da lei do inquilinato. Agora, as que têm usado esses métodos é que, infelizmente, tem gerado um grande número de reclamações aqui no PROCON, até por serem imobiliários com uma fatia grande do mercado aqui em nossa cidade. Infelizmente, não são imobiliárias de grande renome aqui da nossa cidade que têm problemas no PROCON. Nós temos imobiliárias assim pequenas que atuam mais de uma forma com mercado, pequena fatia de mercado, e elas até não têm dado problema. Então, acho que agora demos um grande passo e vamos
vamos conseguir reduzir o grande número de reclamações aqui no PROCON. O ex-secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Blumenau, Estênio Vieira, recebeu uma carta anônima. O conteúdo era ameaçador. Para Estênio Vieira, isso não passa de quem tem medo da verdade. Eu penso que essa ameaça remete à agressão sofrida pelo engenheiro Arlon Tonoli há cerca de 3 meses atrás. Isto porque ela faz uma referência clara ao mesmo tipo de agressão sofrida por ele, que tem características muito especiais pelo fato de que o engenheiro Tonoli, antes de sofrer 2 ou 3 fraturas múltiplas na mandíbula, isso teve características técnicas, requintes técnicos especiais, porque ele foi desacordado, e não houve lesões externas de qualquer natureza. Então não era uma coisa realizada por amadores. E eu acho que esta referência, então essa ameaça, faz uma referência direta à agressão sofrida por ele, deva ter uma ligação com a entrevista dada por mim à Rádio BCN dias antes de ter recebido essa ameaça. O que faz com que o leque de suspeitas com relação aos possíveis agressores ao engenheiro Tonoli se feche. E eu penso que deve estar efetivamente mais ligado àquilo que se imaginava na época, há 3 meses atrás. Ou seja, as denúncias diretas com relação aos defeitos, às deformações, como a gente chama, os vícios, ou até a corrupção dentro da própria Secretaria de Obras do município de Blumenau. O senhor disse que o senhor deu uma entrevista numa rádio aqui de Blumenau. Na oportunidade, o que o senhor falou nessa entrevista? Eu tive falando nessa entrevista, depois de falarmos muito sobre o Partido Verde, a fundação, porque o mote foi a fundação do nosso Partido Verde aqui em Blumenau, nós conversamos sobre a Secretaria de Obras e falamos sobre o esforço na Secretaria de Obras de ter uma ação integrada com vários outros segmentos da administração municipal, como a questão ambiental, como planejamento urbano, desenho urbano e tudo mais. E nós entramos num detalhe a respeito da própria Secretaria de Obras, falando dos vícios, especialmente com relação à parte da manutenção da cidade, que consumia, quando eu assumi, 70% dos recursos da Secretaria. E que era o nosso projeto reduzir a 30%, fazendo com que os investimentos que a cidade cobra, exige, chegassem a 70%, fazemos essa inversão. E essa política, por mim dirigida como secretário de Obras, tornou-se ameaçadora para a manutenção do status quo viciado da própria Secretaria de Obras. Então eu acredito que esteja ali a resposta às questões do momento. São suspeitas que eu carrego e eu gostaria de ver os responsáveis pela segurança pública investigando em profundidade essa questão, porque existe como chegar, né? O engenheiro Tonoli, por exemplo, conseguiu lembrar do carro dos agressores, que é um carro de fácil identificação, né? E juntando com esta carta, com esses elementos, talvez chegar aos responsáveis por esse episódio. Quais serão as medidas que o senhor vai tomar a partir dessa carta? Eu tão logo tomei conhecimento após retornar de São Paulo, onde eu estive presente no Fórum Nacional do Partido Verde e posteriormente num workshop sobre habitação havido na cidade universitária da USP. Eu chegando aqui na quinta-feira, entre as correspondências que se acumulam em 3 dias de trabalho, eu encontrei esta carta, que está aqui, que agora está tendo destaque, né, pela imprensa, né? Encontrei essa carta. Imediatamente, o que me ocorreu imediatamente, pelo teor, foi perceber isso que eu já falei, que havia uma relação com a agressão ao engenheiro Arlon Tonoli. Então eu liguei para o mesmo engenheiro Arlon Tonoli e digo, olha, nem é o caso de fazer uma denúncia separada, abrindo um processo paralelo para apurar essas responsabilidades. Eu ofereci como um elemento prova, um elemento indicador, possivelmente, né, para chegar à localização e identificação dos seus agressores. Então eu me limitei a isso, eu não procurei a polícia local
para fazer, até por excesso de ocupação e até por julgar que isso aqui não configura efetivamente uma situação muito ameaçadora à minha integridade. Até hoje, como dirigente de um partido político, mais do que uma agressão a uma pessoa física, isso se transformaria num ato político importante, né, de grande destaque. Então o senhor não está com medo de nada e vai continuar firme? Eu penso, mesmo, veja, quando a gente assume a responsabilidade de montar um partido político, você se transpõe do corpo de uma pessoa física para uma responsabilidade social, uma responsabilidade coletiva, né? Quase uma pessoa jurídica, né? Um partido político é uma pessoa jurídica, você está falando em nome dele. Quando você o faz, você não pode estar o fazendo com temores de que a verdade venha à tona. A gente tem que pressupor que existe condições efetivas na nossa sociedade, no nosso meio, para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento da democracia, do modelo democrático. Se nós não acreditamos nisso e achamos que simples ameaças de baixo nível, grosseiras como essas que estão aqui, serão suficientes para silenciar uma voz, então era melhor nem entrar dentro desse processo. O bairro do Garcia, segundo seus moradores, está muito esquecido. Com o intuito de mostrar ao turista o que se passa no bairro mais populoso da cidade, está sendo cogitada a ideia de implantar um portal turístico. O idealizador da ideia, Vitor da Silva, fala sobre o assunto. Bom, a ideia nasceu do jornal Tribuna do Garcia. Nós que somos proprietários do jornal, nós nascemos aqui, estamos aqui há 64 anos. Nós nunca vimos nada no Garcia que fizesse com que o grande Garcia enriquecesse um pouquinho mais. Nós temos hoje no Garcia, podemos ser chamados de um beco sem saída. Você hoje não tem saída para bairro nenhum, para cidade nenhuma. Então o portal faria o quê? Com que o turista, hoje o turista só entra no Garcia quando ele se perde em Blumenau. Normalmente ele vem para o Garcia porque ele se perdeu. Então nós queremos chamar a atenção do turista porque o grande Garcia tem hoje um comércio muito grande. Nós temos muitas indústrias aqui no Garcia. Então nós queremos fazer com que esse comércio, que hoje que é enorme, que enriqueça um pouco mais a sua população. Então nós estamos gritando em favor do Garcia, porque nós precisamos fazer com que o Garcia tenha um portal onde chame a atenção do turista principalmente, para ele vir para cá e saber o que nós temos aqui. Seu Vitor, o que vai conter nesse portal? Esse portal poderia ser colocado que o Grande Garcia é o bairro mais populoso de Blumenau. Hoje no Garcia existe a seguinte frase: nós somos hoje em Blumenau o 21º município do estado. Por quê? Porque o Garcia tem 80% dos municípios de Santa Catarina não tem a população, aliás, 80% dos municípios de Santa Catarina não tem a população que tem o Grande Garcia, que é em torno de 65 mil habitantes. E os moradores do Garcia já estão se mobilizando? Já nós já fizemos uma reunião, nessa reunião compareceram diversos comerciantes, inclusive foi convidado os vereadores, nenhum deles compareceu, mas eu acho que não é a partir daí que nós vamos começar a criar o portal através do político. Nós queremos fazer através do povo. E a prefeitura? Não, até o momento nós não nos comunicamos com a prefeitura, só iremos a eles a partir do momento que nós tivermos um projeto feito e sabemos o preço que sairá, terá que ser pago para esse portal. O BTV Notícias faz o intervalo comercial e volta logo após. Blumenau vai propor a 51 municípios da região para que participem do sistema de tratamento de esgoto em toda a bacia do Vale do Itajaí. O sistema pretende levantar financiamentos junto aos bancos internacionais na ordem de aproximadamente 250 milhões de dólares. O objetivo é convidar todos os prefeitos do Alto, Médio e Baixo Vale do Itajaí, as diversas instituições, associações, sindicatos, representações de classe e discutirmos esta possibilidade juntamente com o BNDES, com o BIRD, com o BID, com a Caixa Econômica Federal, a nível de tratarmos a questão do esgoto sanitário, ou seja, o esgoto doméstico como um todo, a nível de Vale do Itajaí e não somente de Blumenau, como vem sendo feito até o momento. Quais são as vantagens desse projeto aqui para Blumenau? Bom, nós já estamos tratando, né? Só que estamos tratando de forma individual. E tratando dessa maneira, nós temos uma diferenciação, inclusive, de custos, né? Por exemplo, Blumenau estaria excluído das linhas de financiamento do BIRD e do BID, até porque não tem escala, não tem volume suficiente. Enquanto que, como consórcio,
juntando todo o Vale do Itajaí, que são 51 cidades, além de nós termos um sistema completo que beneficiaria todas as cidades no campo econômico, no campo turístico, no campo da saúde, nós temos condição de obter valores melhores, prazos maiores, carência maior e um custo muitíssimo inferior a nível de financiamento. Você já tem uma previsão de gastos para esse consórcio? Olha, nós temos uma noção do que mais ou menos sairia em Blumenau. Em Blumenau, um projeto de saneamento ambiental no tocante ao esgoto doméstico ficaria aproximadamente em torno de 50 milhões de dólares. A nível de Vale do Itajaí, somando as 51 cidades do Alto, Médio e Baixo Vale, provavelmente ultrapassaria a casa dos 250 milhões de dólares. Portanto, é mais do que volumoso, é um valor bastante considerável e, portanto, tem que ser tratado com muito carinho, com muita discussão e com o envolvimento de toda a comunidade. Qual é o posicionamento das outras prefeituras? Vocês já se reuniram? Nós estamos iniciando as consultas, estamos iniciando os convites. Então, em cima disso, no dia 13 de outubro, nós vamos fazer um seminário com a presença dos técnicos da Caixa Econômica, do BID, do BIRD, do BNDES, para que, em conjunto com estas informações no tocante às condições de financiamento, possam os prefeitos e outras entidades, outros setores representativos da sociedade, poder analisar com mais profundidade e com mais informação o que é possível de ser feito. E, em cima disso, esse seminário começa, a partir de agora, desse momento, a ser organizado, embora em alguns aspectos nós já estejamos bastante adiantados. Os alunos do Colégio Luiz Delfino promoveram nesta manhã de terça-feira uma passeata para protestar contra a violência no trânsito. No último sábado, a aluna do colégio Catarina Chaves, de 20 anos, morreu depois de ter sido atropelada no bairro da Itopava Norte. Terezinha Hadlis, de 26 anos, que estava aprendendo a dirigir, perdeu o controle subindo no passeio público, colidindo com Catarina e mais duas amigas. Carla, que está internada no Hospital Santa Catarina, e Jussara, que está no Hospital Santa Isabel. Os amigos, indignados com a morte da jovem, agora pedem justiça. Dona Elizabeth, qual é o tipo de justiça que a senhora está pedindo agora? Eu estou pedindo a justiça de impunição, que tem que ser feita a justiça. Eles vão ter que responder processo pela impunidade da morte da Catarina. Ela tinha muitos planos bons. Há quanto tempo ela estava em Blumenau? Ela já estava uns 3 anos em Blumenau, já morava aqui uns 3 anos. Ela veio para cá com meu cunhado, arrumou um emprego de empregada doméstica e estava trabalhando. Ela só trabalhava e estudava. Ela vinha sempre na minha casa, eu moro aqui pertinho, ela vinha sempre ela vinha na minha casa, sempre chegava contente, sempre alegre, perguntando como é que a gente estava. Sempre ela me trazia uma coisinha ou outra, chocolate era uma coisa que sempre dizia para mim: Angela, nunca fique triste. Se um dia a gente ficar longe, você vai sentir saudade, eu também vou, mas você nunca vai esquecer de mim, ela falava. E a maior preocupação, eu tenho certeza, a maior preocupação dela era o meu filho. Era o meu filho porque ela era muito apegada a ele. Hoje, infelizmente, ele não está aqui. Eu sinto isso demais. Eu não sei como é que ele está reagindo. Como é que a Catarina estava no dia do acidente no sábado? Ela estava realmente muito triste. Ela era uma pessoa que estava sempre feliz, sempre animando. Ela nunca deixava a gente de baixo astral. E ela estava realmente muito triste. A gente não sabia por qual motivo. A gente pediu para ela ficar animada, o que estava acontecendo. Ela disse: eu não sei, eu não estou legal. O Colégio Luiz Delfino, junto com seus alunos, professores, está fazendo essa manifestação pública, um ato solidário à família da aluna Catarina Chaves, que perdeu a sua vida no último final de semana de maneira muito violenta no trânsito de Blumenau, e é um ato de conscientização, de solidariedade, né? Demonstrando a nossa revolta também com o casuísmo do trânsito, e poucas providências às vezes são tomadas. Você acha que o trânsito em Blumenau está muito precário? Ele está precário e bastante violento. Nos últimos
meses, semanas, nós vimos aí vários acidentes com vítimas. Eu acho que é preciso nós desenvolvermos uma conscientização sobre a questão do trânsito, uma questão de cultura. É um trabalho que tem que partir a partir das famílias, das casas, dos motoristas, de pedestres. É um trabalho de maneira geral para todos, um trabalho de conscientização, para cada dia nós evitarmos que famílias venham a perder filhos ou parentes em acidentes de maneira muito violenta, como tem acontecido ultimamente. Então essa passeata vem mobilizar a comunidade? É de mobilização e de conscientização. Até o final do ano, o CETERB deverá retirar das ruas os ônibus com mais de 10 anos de circulação. Adesivos indicativos já foram colocados nos ônibus, alertando aos usuários que os veículos estão em desacordo com o CETERB. Na verdade, o CETERB determinou às empresas de ônibus que operam em Blumenau, principalmente a empresa Nossa Senhora da Glória, a empresa Rodovel, que substitua até o final do ano de 97, 87 ônibus que se encontram em desacordo com os padrões técnicos do CETERB. São ônibus que possuem características técnicas que eram determinadas para 10 anos atrás, que hoje já estão desatualizadas. Por exemplo, o degrau do ônibus ele é muito alto em relação ao chão, a porta é muito estreita, são ônibus que possuem 2 portas ao invés de 3, eles têm um corredor muito estreito, os bancos com pouco espaço entre eles. Então, na verdade, todas essas alterações visam modificar as características técnicas dos ônibus para que o usuário, o passageiro, tenha mais segurança, mais conforto e também tenha condições de possibilitar um acesso melhor para as pessoas que precisam utilizar o transporte coletivo. E o que vai ser feito desses ônibus? Na verdade, os ônibus que vão ser substituídos são propriedade das empresas de ônibus. Elas podem dispor desses ônibus como bem entender e eles não poderão mais ser usados para o transporte coletivo urbano de passageiros. Outras finalidades que vão ser usadas para esses ônibus é de livre decisão das empresas. Quantos ônibus serão trocados pelo CETERB? O CETERB determinou que sejam substituídos 87 ônibus. Desses 87 ônibus, são mais 16 ônibus articulados. Serão trocados ainda esse ano, Éder? A previsão é que já no início de 98, a frota dos ônibus de Blumenau tem uma idade média de 4 anos e meio. Hoje em dia é de 8 anos e o interesse do CETERB e do governo popular é que essa média de idade baixe para, no máximo, até 4 anos. Éder, por que alguns pontos da Beira-Rio foram alterados? O CETERB determinou a modificação dos pontos na Beira-Rio para que os usuários tenham mais condições de segurança ao embarcar nos ônibus na Beira-Rio e também para que as pessoas que se utilizem do ônibus tenham condição de entrar nos ônibus com mais agilidade e o próprio trânsito tenha uma fluidez maior. Essas alterações vão para outras ruas e outros bairros? O CETERB está estudando essas alterações para serem feitas em outros locais, mas a princípio somente na Avenida Beira-Rio. A Associação de Moradores do Médio Garcia, através de seu presidente Vilmar de Oliveira, reclamou da falta de atenção da Secretaria de Obras por ainda não ter retirado o barro utilizado nas obras da Rua Amazonas. Segundo o presidente da associação, o barro colocado em cima do passeio público coloca em risco de vida quem transita pelo local. Nós estamos aqui na Rua Amazonas, naquela obra que já tumultuou muita coisa nesse bairro do Garcia. E realmente nós lamentamos, e com todo esse esforço que nós já fizemos, em conjunto a Associação de Moradores e a Prefeitura, nós lamentamos que agora a obra foi executada, foi feito o asfaltamento da Rua Amazonas e foi deixado o barro que foi retirado da Rua Amazonas, foi deixado em cima do passeio público. Nós temos aqui o Colégio Arno Zadrosny, que é um colégio que realmente as crianças, temos 300 crianças que circulam nessa calçada. Nós temos um ponto de ônibus próximo aqui, então realmente as crianças usam esse ponto de ônibus. Então nós lamentamos que o poder público não atente para esse tipo de insegurança. A Rua Amazonas já é caótica, é uma rua de fluxo rápido. O pessoal já não respeita a velocidade, já anda acima do limite da velocidade. Então imagine expor as crianças a passar em cima de uma via pública por causa de uma irresponsabilidade, eu digo até aqui, do poder público. Nós temos uma parceria muito grande com o poder público, mas nós não podemos admitir em momento nenhum que amanhã uma criança seja atropelada. Isso já está desde quinta-feira, nós estamos hoje terça-feira. Então está desde quinta-feira, então realmente se dá um atropelamento de uma criança dentro desse prazo, quem é que vai ser o responsável?
A Associação de Moradores não tem medido esforços em que realmente aconteça a parceria entre o poder público. Mas nós lamentamos e pedimos, sinceramente, ao prefeito Décio Lima que tome o rédea da situação, que tome conhecimento das coisas que estão acontecendo em Blumenau. Nós queremos que realmente a coisa aconteça. Nós queremos que a nossa comunidade não fique exposta, que a nossa comunidade não corra o risco de ser atropelado, como aconteceu esse fim de semana, uma moça de 20 anos foi atropelada em cima do passeio público. Aqui nós estamos falando em rua pública, porque o passeio está obstruído. Então, realmente, nós pedimos mais atenção para isso. O que a Secretaria de Obras falou? A Secretaria de Obras, a gente acredita no empenho, no esforço do secretário Célio Schollenberg. Mas como é que a Secretaria de Obras vai trabalhar se não tem máquina? Nós até ficamos meio insatisfeitos. Onde é que está a estrutura do poder público que até ontem funcionava e hoje não está acontecendo? Nós até ficamos em dúvida. O secretário de obras é uma pessoa esforçada, o diretor de obras, o Marco, também é esforçado, atende nós prontamente quando nós chegamos lá. Agora estão sem condições de trabalho. E nós, da comunidade, não podemos ficar expostos a isso. Vocês também estão com um problema que o senhor parece que recebeu uma multa, no final da rua Engenheiro Odebrecht. Como é que ocorreu isso? Olha, lamentamos, porque nós trabalhamos há 6 anos com a Prefeitura Municipal de Blumenau, tanto com o prefeito que já esteve no poder, Wilson Kleinbing, Renato Viana e todos os outros que estiveram no poder em Blumenau. E fizemos um trabalho sério de parceria com o poder público. Agora, lamentamos em receber essa multa, porque a comunidade nossa é educada, uma comunidade séria, idônea, então realmente lamentamos que um fiscal irresponsável venha autuar uma associação de moradores por ela ter autorizado a botar um entulho num rabeador. Nós autorizamos por quê? Porque nós fomos ao poder público e conversamos com o diretor de obra, conversamos com o fiscal João, conversamos com a Fabiana, que é a secretária, e dissemos, está sendo colocado entulho no final da Engenheiro Odebrecht. Quando vocês puderem programar uma máquina para retirar esse entulho, a gente fica agradecido. Só que já faz um mês. Então é natural que a comunidade se manifeste e é natural que o fiscal venha multar. Agora, antes de multar, ele teria que vir conversar conosco. Isso é uma falta de responsabilidade também na própria prefeitura, que diz ser um governo popular e agora está multando o presidente da Associação de Moradores. E vocês vão pagar a multa? Nós não vamos pagar, nós vamos deixar a coisa acontecer. Porque nós estamos aqui para ser parceiro do poder público e não estamos aqui para trabalhar para a prefeitura de graça. Nós não vamos fazer faxina na rua, nem vamos recolher entulho da rua, quando é dever do poder público. Enquanto que na nossa comunidade passa-se uma vez por mês uma máquina recolhendo entulho, na rua Aranguá trabalha-se 24 horas por dia. E eu pergunto, quem é que está certo nessa daí? Então nós lamentamos esse ocorrido e realmente temos certeza que o prefeito Décio Lima está solidário conosco e temos certeza que ele vai tomar parte da situação e vai resolver esse problema. Obrigado, senhor Vilmar. Com imagens de Márcio Oster, Rodrigo Ramos para o BTV Notícias. Voltamos em 3 minutos com outras informações. A Fundação do Meio Ambiente promoveu na manhã desta quarta-feira mais uma blitz para verificar o nível de veículos a diesel. Luiz Fernando Merico, presidente da FAEMA, quer com este trabalho sensibilizar os motoristas para que tenham uma consciência mais ecológica. Bom, essa já é a nossa 4ª blitz para o controle da poluição do ar, principalmente dos veículos a diesel, o controle da fumaça negra. Fizemos 2 blitz educativas, com caráter educativo, e agora já essa é a 2ª blitz com caráter punitivo, aplicando multas, Então nós aplicamos multas do grupo 3, no valor aproximado de R$ 55, e essas multas são aplicadas para os veículos que estão fora de padrão, fora da legislação, ou seja, emitindo uma quantidade de fumaça além do permitido. Isso, é óbvio, causa muita dor de cabeça, náusea, até estresse humano, com consequências também para o meio ambiente. Então é importante que a gente faça continuamente esse controle da poluição do ar. Merico, em outras cidades do país esse trabalho também é realizado? Olha, basicamente hoje nós temos na cidade de São Paulo esse tipo de trabalho, mas de uma forma diferente, Isso é feito na forma de rodízio, os carros são retirados de circulação, e a outra cidade que a gente tem notícia que faz isso hoje é Blumenau, mas de uma forma diferente, Ou seja, fazendo uma fiscalização na rua do controle da emissão de fumaça. Quais são os principais danos causados ao meio ambiente?
A emissão de fumaça negra ela é produzida pela combustão incompleta do motor, ou seja, o motor desregulado, principalmente a bomba injetora desregulada. Isto causa uma combustão incompleta, gerando emissão de óleo para a rua, material particulado, ou seja, a poeira, né, que é oriunda do motor, também um índice muito elevado de monóxido de carbono, de gases de enxofre, né, que podem provocar então um aumento da incidência de chuvas ácidas e também da perda da qualidade do meio ambiente para o cidadão, né? O que gera um estresse humano bastante grande também. Merico, como é que está sendo a reação dos motoristas? Olha, fica bastante evidente quando a gente faz o teste, quando a gente faz a análise, né, na hora, bastante evidente se o motor está dentro dos padrões exigidos pela legislação ou não. Então, quando o motor está fora da legislação, a emissão de fumaça é muito grande e é bastante evidente isso, as pessoas praticamente não têm como reclamar disso, né? O teste é feito com uma avaliação utilizando mais de uma pessoa, então não há muitas dúvidas, né, com relação a esse procedimento. É um procedimento padrão, é um procedimento atestado, é um procedimento com base na legislação, então não há muito o que reclamar, né? O fundamental é que os motoristas, as empresas de ônibus, os proprietários de veículos, de utilitários, né, veículos que utilizam óleo diesel, mantenham seus motores regulados para que não sofram, né, aplicações de multas. Esse tipo de blitz também será realizado em veículos de passeio? Olha, inicialmente nós estamos fazendo esse trabalho com os veículos a diesel, por causa que o problema com os veículos a diesel é muito maior, né? A grande parte desse problema da poluição do ar pelo transporte coletivo, pelo transporte de modo geral, é causado pelos veículos a diesel. Então esse trabalho inicialmente está nos veículos a diesel. A hora que nós conseguirmos equacionar esse problema, possivelmente, né, nós vamos levar esse tipo de procedimento também para os veículos de passeio. As constantes quedas de energia elétrica na última terça-feira provocaram muitas confusões na cidade. Nilton Antunes Torres, administrador regional da Celesc em Blumenau, explica o que aconteceu e afirma que, se caso algum consumidor sofreu algum dano material, que procure a Celesc para solucionar o problema. Ontem nós tivemos um problema bem fora do nosso cotidiano que aconteceu ontem. O sistema interligado sul-sudeste, onde está interligado Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Mato Grosso, é um sistema interligado de energia elétrica. Então, o que nós tivemos ontem foi um problema com a linha que atende a nossas subestações da Itopavazinha e a subestação Salto. E com isso, nós tivemos problemas de interrupção entre as 11h30 da manhã e as 15 horas, onde ocorreram 12 interrupções. E isso também veio agregado ao forte calor que nós tivemos ontem, trazendo um problema bastante sério no fornecimento de energia. Mas às 16 horas o sistema já estava todo restituído e foi contornado o problema que nós tivemos no linhão que alimenta nossas subestações. Então essa situação já está normatizada? Já, a situação já está normalizada, tá? A Eletrosul, a Celesc, junto com a Eletrosul ontem, conseguiram restabelecer o sistema o mais rápido possível e tudo aquilo que aconteceu ontem foi exatamente um problema de contingência também pelo forte calor que estava na região, não só aqui na nossa região de Blumenau, mas também na região do Mato Grosso e na região de São Paulo. Além de Blumenau, outras cidades também sofreram com essa queda de energia? Nós temos a nossa subestação da região ali da Itopavazinha, Blumenau 2, atende também Pomerode e atende Massaranduba. E com isso nós tivemos problema também de desligamento nos mesmos horários, em consequência dos mesmos problemas. Será realizado entre os dias 22 e 25 deste mês, em Blumenau, a Semana Comemorativa à Terceira Idade. A programação vai contar com palestras, apresentações artísticas, exposições de fotos, passeio ecológico, tardes dançantes e um desfile pela Rua 15 no dia 28. O objetivo do evento é chamar a atenção da comunidade para a defesa dos direitos da pessoa idosa. Durante todo esse ano também vai ser realizada uma série de eventos nacionais dedicados à terceira idade, visando preparar a sociedade brasileira para o Ano Internacional do Idoso, que será comemorado em 1999.
Bem, o objetivo dessa promoção é chamar a atenção de toda a sociedade para a problemática do idoso em nível municipal, estadual e nacional. O evento é uma prerrogativa da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Bem-Estar Social e deverá acontecer em todo o nível nacional. Quais serão as atividades desenvolvidas aqui em Blumenau? Nós teremos palestras, né? Vai iniciar dia 22, no Salão Porta Aberta, com palestra relacionada à questão da saúde. Terça-feira, dia 23, também teremos palestras sobre os direitos da Previdência, né, social, e aí nós falaremos sobre a aposentadoria e sobre todos os problemas vinculados a isso. Na quarta-feira, nós teremos uma saída do pátio da Igreja Matriz para uma caminhada ao Parque São Francisco de Assis, né? No dia 25, quinta-feira, nós teremos então no Centro Cultural 25 de Julho uma tarde dançante, onde a terceira idade estará reunida, confraternizando, tendo um momento de lazer, né? Domingo nós teremos uma passeata, uma caminhada na Rua 15, vai iniciar na frente da Igreja Matriz e virá até o saguão da Prefeitura, onde nós faremos uma exposição de fotos de todos os clubes de terceira idade no município, teremos apresentação teatral e mais um momento de confraternização. Dona Maria Emília, aqui em Blumenau, quantos grupos da terceira idade existem? Nós temos aproximadamente 42 grupos em todos os bairros do município, né? E esses grupos têm várias atividades, eles se encontram semanalmente, são alegres, festivos e é um momento onde eles podem discutir os seus problemas, eles podem discutir o seu cotidiano. Aqui em Blumenau, essa programação ela vai reunir outras entidades de outras cidades? Blumenau tem feito bastante propaganda em torno disso. Nós não sabemos se os municípios vizinhos vão vir a Blumenau. O que nós recomendamos e o que a Secretaria Nacional de Assistência Social recomenda que todo município faça a sua programação em torno desta semana, porque esta semana é só o início, né? Nós teremos no ano de 1999 o Ano Internacional do Idoso e quando nós começamos nessa semana, a Semana da Terceira Idade do Idoso, é no sentido de começar a fazer esse chamamento de atenção, né, de toda a sociedade em torno da questão do idoso. Essa programação ela também é aberta à comunidade? Sim, e aí nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade que a TV Galega nos dá de convidar toda a comunidade blumenauense a participar dessa semana, né, dos eventos que vão acontecer, de estar com os grupos de terceira idade do município, discutindo a terceira idade, discutindo a saúde em torno da terceira idade e também discutindo as questões asilares, a questão do convívio da população de terceira idade do município de Blumenau. Será inaugurado oficialmente nesta quinta-feira o Centro Integrado de Linguagem e Audição, o CILAB. No local, mais de 50 pessoas entre crianças e adultos poderão receber um atendimento especializado com a finalidade de fazer com que os deficientes auditivos superem as suas dificuldades e possam levar uma vida normal. Bom, o CILAB é um Centro Integrado de Linguagem e Audição que atende às nossas crianças e adolescentes surdos. Tá? Ele é um atendimento da Prefeitura Municipal de Blumenau, juntamente com a Secretaria da Criança e do Adolescente. Tem o apoio da ABADA, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde e Ação Comunitária. Que tipo de atendimento que o CILAB oferece aqui em Blumenau? Ele está fazendo um atendimento às nossas crianças surdas desde a prevenção, né, a detecção precoce, que ainda não está atendendo perfeitamente nessa área, e um atendimento especializado até encaminhar para um mercado de trabalho. Esse atendimento, então, vai até os adultos? Perfeitamente. Nós estamos com adolescentes na faixa etária até de 20, 23 anos. Como é que está a procura aqui? O pessoal já tem procurado muito o CILAB? Olha, a procura é bem grande. Nós estamos inaugurando amanhã, oficialmente, né? Mas a procura já é bastante. E acredito que depois da inauguração e da divulgação vão aparecer muitas crianças que estão provavelmente sem atendimento. Dona Sônia, esse projeto ele é inédito aqui no estado? Veja bem, pela linha de trabalho que nós vamos seguir, tá? Pelo tipo de atendimento, pela linha que nós pretendemos introduzir, realmente ele é inédito.
As pessoas interessadas em procurar o SILAB, como devem proceder? Pela procura espontânea, realmente. Tá? O nosso endereço é Rua São Paulo 65, telefone 326-7503, e as pessoas podem nos procurar, ou telefonar, que marcando uma entrevista inicial com a nossa assistente social. E a equipe de trabalho, como é que vocês desenvolvem, como é que vocês atuam com a equipe de trabalho? Atualmente nós estamos com duas educadoras especiais, 3 fonoaudiólogas, uma instrutora surda de Libras e 2 assistentes sociais. O BTV Notícias de hoje termina aqui. Para você, um bom final de semana. Nós nos vemos na segunda-feira.